Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, eu estou chegando mais uma vez com o programa Palavra de Fé. A nossa expectativa é de que Deus possa lhe abençoar e que eu possa de alguma forma ajudar na edificação da sua fé. Hoje eu quero falar dentro do seguinte tema: duas opções, uma única escolha. Duas opções, uma única escolha. Ouça essa palavra, ela vai edificar sua vida. Vamos ler Deuteronômio capítulo 30, verso 15 a seguir. Diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, preste atenção, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhes dentro do seguinte tema: duas opções, uma única escolha. Duas opções, uma única escolha. A vida humana, ela é constituída de oportunidades. E a bem da verdade, cada oportunidade que nós encontramos, geralmente vem com duas opções. A gente sempre tem duas opções. E, biblicamente, o próprio Deus, o texto que eu acabei de ler mostra isso, Deus sempre mostra as duas opções que nós temos e sempre a Bíblia vai nos aconselhar a tomar o melhor caminho, Então, mesmo havendo duas opções, a Bíblia sempre vai, muito embora não nos obrigue, vai sempre nos orientar a fazer a melhor coisa, ou escolher a melhor parte. De forma bem objetiva, a Bíblia mostra o caminho, o final de um caminho, de uma escolha, e o final de outro. Então é sobre isso que eu quero falar. Duas opções, uma única escolha. Esse texto que eu li, capítulo 30 de Deuteronômio, nós estamos vendo aqui Deus, através de Moisés, lembrando o povo das bênçãos que ele havia prometido. Mas também, pouco antes, a gente vai ver Deus mostrando as bênçãos, mas as maldições. E qual o caminho a percorrer para ser abençoado e qual o caminho percorrido para ser amaldiçoado. Então, nessa linha, a Bíblia mostra vários exemplos. Eu quero destacar alguns desses aspectos. O primeiro que eu quero falar é o que está em Mateus 7. Eu até vou ler. Dentro desse tema, duas opções, uma única escolha, o versículo de número 13 diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O verso 14, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então veja que nesse texto, eu vejo aqui três situações antagônicas. Duas portas, dois caminhos e dois grupos de pessoas. Duas portas, dois caminhos e dois grupos de pessoas. Vamos por etapa. Primeiro, o texto diz, entrai pela porta estreita. Então fala de porta estreita e porta larga.
Depois fala de caminho estreito e caminho largo. E fala de um grande grupo de pessoas que escolhe a porta larga, o caminho largo, e um grupo pequeno de pessoas que escolhe o caminho estreito e a porta estreita. O que Jesus está querendo falar aqui sobre isso? Qual que é o tema? O tema é salvação e perdição. Ele está dizendo, entre pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, se eu quero ser salvo, se eu quero desfrutar da salvação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar pela porta estreita, eu tenho que andar no caminho estreito e eu tenho que optar pelo um grupo de menor pessoas, menor grupo. Porque o versículo aqui diz, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, por que Jesus está usando essa linguagem? Porque andar no caminho largo, e entrar pela porta larga, e naturalmente andar pelo caminho largo, é muito mais fácil. Por isso que a maioria escolhe esse caminho. Tem muitas pessoas que você fala da palavra de Deus para ele desdenha, ele ridiculariza, ele avacalha até. Por quê? Porque para ele isso é bobagem. Andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita e fazer parte desse grupo menor, passa por renúncia. E é justamente o que muita gente não quer fazer, muita gente não quer renunciar. A Bíblia diz que o princípio maior do Evangelho é aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu quero seguir a Jesus, eu preciso renunciar a mim mesmo. E essa é, na verdade, uma coisa que muita gente não quer fazer, porque não é fácil. Não é fácil renunciar a nós mesmos. Tem muitas pessoas que não conseguem. Jesus está dizendo, se você quer ser salvo e quer entrar pela vida, Deuteronômio fala, você tem o poder de escolher a vida ou a morte, o bem ou o mal. Então Deus não vai obrigar você a ser bom. Deus não vai obrigar você a caminhar pelo caminho do bem. Deus vai te orientar a entrar por esse caminho, mas você tem livre escolha. Você tem decisão, você tem capacidade de escolha. Deus nos deu livre arbítrio. Eu posso escolher o que eu quero. Esta é, na verdade, uma coisa muito importante de dizer. Jesus não vai pegar ninguém pela orelha, esperneando, e levar para o céu. Não, Deus só vai salvar quem quer ser salvo. Deus só vai transformar a vida de quem, de fato, está entrando pela porta estreita, pelo caminho estreito. Andar no caminho largo, você anda do jeito que você quer, você pode pecar, você pode aprontar, pode fazer aquilo que a sua carne pede, você pode fazer tudo aquilo que te dá prazer. Isso é andar no caminho largo. Andar no caminho estreito é você andar com cuidado, você não pode fazer tudo o que você quer fazer, você faz aquilo que Deus quer que você faça. Essa é uma linguagem de figura, que mostra claramente que nós temos que saber qual caminho a tomar. Então, duas escolhas, uma única opção. Qual é a escolha que eu devo fazer? A minha deve ser entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito e fazer parte desse grupo que é menor, mas é o grupo que vai ter um final feliz. Esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar. O segundo, olha como que a Bíblia usa várias linguagens. Nesse mesmo capítulo, no finalzinho do capítulo 7 de Mateus, ele vai mostrar duas coisas também que parecem ser contraditórias. Ele vai falar sobre dois tipos de alicerces. Dois tipos de alicerce. Aqui ele vai falar sobre rocha e areia. Então, vai começar dizendo assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, primeiro, ele vai fazer menção de um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Decisão própria dele, edificar a sua casa sobre a pedra, sobre a rocha. E aí o versículo 25 diz, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos,
combateu aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Uma decisão de uma pessoa que quer vencer sempre. Mas o versículo também diz: e aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateu aquela casa e ela caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a areia. E foi grande a sua queda. Então veja que mais duas escolhas e uma única opção. Eu tenho que saber que se eu ouço a palavra de Deus e não dou crédito, isso pode ser aplicado em você que está me ouvindo. Eu ouço a palavra de Deus, mas eu não dou crédito, eu sou um homem insensato. Porque o versículo 24 diz: porque todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ele é assemelhado a um homem prudente. Então, olha que coisa linda, que mensagem maravilhosa nós podemos tirar daqui. Se eu sou ouvinte, praticante da palavra de Deus, eu sou comparado a um homem prudente, que edificou a minha casa sobre um solo firme, resistente. Nós estamos aí vendo chuvas, né? Muita chuva, e casas, apartamentos mal edificados descendo abaixo, nos morros, nas encostas. Por quê? Porque o solo não era firme. E aonde você edifica num solo não firme, quando vem a chuva, vem o vento, corre o rio, ele dá sobre aquela casa e ela não consegue ficar de pé. Por quê? Porque foi edificada num solo não firme. Então, meu irmão, que você não seja um ouvinte esquecido, que você seja praticante da palavra, que você possa ouvir a palavra de Deus e vivenciá-la, que você possa viver a palavra de Deus na sua íntegra. Vamos ouvir a palavra de Deus, mas vamos tentar vivenciá-la, viver, praticar, porque senão nós vamos ser comparados a um homem insensato, que ouviu, não deu crédito, entrou no ouvido, saiu no outro, e aí nós estamos aqui, é Jesus, viu, que está fazendo essa parábola. E aí Jesus está dizendo que o homem sensato é aquele que ouve, mas não cumpre a palavra de Deus. E por isso é comparado a um homem imprudente. Então, duas escolhas, uma opção. Qual é a sua escolha? A minha é edificar a casa sobre a rocha. Espero que a sua seja também. Que você possa optar pelo caminho estreito, pela porta estreita, fazer parte do grupo menor, não é? E aqui dentro desse particular, daquele que ouve e pratica, porque esse é comparado ao homem que estabeleceu a sua casa sobre a rocha. Então veja que eu já fiz aqui duas comparações mostrando duas escolhas que são aparentemente antagônicas, contraditórias, paradoxais, não é? Mas que eu tenho a escolha, eu tenho o poder de escolha, eu posso escolher uma ou eu posso escolher a outra. Amém? Então, vamos para uma terceira colocação. Eu quero fazer a leitura de Apocalipse 3, verso 14. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Vai mostrar também outra coisa muito interessante aqui, ó. Capítulo 3, verso 14. Deixa me ver. Vou achar. Aqui, ó. O versículo de número 14 ao 22 está falando da igreja de Laodiceia. E aqui está falando de dois tipos de temperatura. Isso, dois tipos de temperatura. Quente ou frio. O versículo diz assim, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és quente, aliás, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aparentemente, existe aqui três opções. Pastor, não é duas, é três. É que, na verdade, a segunda
nem se pode cogitar, porque o texto ele realmente existe em função de um posicionamento que Deus não aceita. Ser morno para Deus não pode ser aceito. Ou você é quente, ou você é frio. Então veja que o versículo diz, às vezes você diz, rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta. E aí Deus vai dizer, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa carta aqui, irmãos, ela precisa ser compreendida, porque foi escrita uma das 7 igrejas da Ásia, Laodiceia. Laodiceia era uma igreja muito rica, que tinha financeiramente estabilidade. Porém, eles haviam perdido a graça de Deus. Eles haviam perdido o poder de Deus. A temperatura deles estava gelada. Eles estavam vivenciando, na verdade, algo que Deus não permitira. A bem da verdade, eles não estavam gelados, estavam mornos. E essa mordidão aqui fala daquele tipo de vida medíocre, que a pessoa nem é nem deixa de ser. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu sou cristão ou eu não sou cristão. Ou eu sirvo a Deus corretamente, e isso vai ser ilustrado aqui pela pessoa que está aquecida pelo Espírito Santo, ou eu sou frio. Morno, Deus não aceita. E por que essa expressão nasce? Porque, segundo a história, essa região é uma região de águas termais. Não é? Águas termais, que tinham água morna. E isso, na verdade, não era bem Laodiceia. É que tinha uma região próxima, onde vinha a água, e ela chegava morna. Imagina uma cidade que tem água quente, mas ela vai se deslocar por um certo espaço de tempo, e vai chegar em outro lugar morna. Talvez não quente, nem fria, chegar morna. E baseado nisso, Deus está dizendo que quando você bebe água morna, qual que é a vontade que você tem? É a pior coisa que tem beber água morna. Não tem sentido beber água morna. Dá ânsias, dá náuseas. Por isso que aqui tem uma expressão, né? Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A pessoa morna faz Deus ter náuseas, enjoos. Veja como que é profundo isso. Então nós precisamos viver uma vida aquecida pelo Espírito Santo. Essa é a opção sábia, que o Espírito Santo possa aquecer a sua alma, de tal forma que você seja aquecido pelo Espírito Santo, viva uma vida piedosa, consagrada, santificada, viva uma vida voltada para agradar a Deus, para glorificar o nome dEle. Aleluia. Gelado também não deve ser a postura, muito embora você pode optar por ela. É possível. A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tem muitas pessoas que o amor está em gelo, está gelado, está frio, está na geladeira. E por isso não tem efeito, não funciona na vida das pessoas. Então, nós precisamos, acima de tudo, optar por ser aquecidos pelo Espírito Santo, de viver uma vida piedosa, de uma vida consagrada, de uma vida totalmente dedicada ao Senhor e, acima de tudo, aquecidos pelo Espírito Santo. Então perceba que optar por uma ou por outra postura diante de Deus é decisão nossa. 2 escolhas, uma única opção. Qual é a sua? Qual é a sua opção? A minha é entrar pela porta estreita, é caminhar pelo caminho estreito, é fazer parte do grupo menor, porque grande é o grupo que segue a porta larga, o caminho largo. É também eu estabelecer a minha casa sobre a rocha e não sobre a areia. Isso é opção minha. Se eu ouço a palavra
e pratico, eu estou edificando minha casa na rocha. Se eu ouço a palavra e não pratico, eu estou edificando minha casa na areia. E agora, acabei de mostrar sobre as duas temperaturas, frio ou quente. Qual é a sua escolha? E por fim, eu quero mostrar aqui mais dois aspectos ainda. Existem também dois tipos de cristãos. Os prudentes e os imprudentes. Aonde que eu vejo isso? Eu vejo isso no capítulo 25 de Mateus. Capítulo 25 de Mateus, quer ver? Fala sobre as 10 virgens. É uma passagem muito conhecida. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Por quê? Porque 5 prudentes teve o cuidado de não só ter a lamparina acesa, como também uma reserva de azeite, porque se o noivo, lembrando que isso é uma parábola, se atrasasse, elas tinham que uma reserva de azeite para alimentar a lamparina, para repor o combustível que fora queimado. Já as loucas só tinham azeite nas suas lâmpadas. Mas o texto diz que tardou o esposo e elas não tinham azeite para substituir e naturalmente manter a sua lamparina acesa. É o que está escrito, ó. O versículo de 9 diz, capítulo 25, mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, porque as imprudentes, as loucas pediram, dá um pouco do seu azeite para que nós possamos acender as nossas lamparinas. O noivo estava chegando e só entraria para a festa se estivesse com lamparina acesa. Aleluia! E aqui elas disseram, não, ide antes aos que vendem e comprai-a para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. E aí ele vai fechar a parábola dizendo, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então eu quero concluir essa mensagem mostrando que você tem duas escolhas e uma opção. Por fim, há dois tipos de alvos, a vida eterna e a morte eterna. É verdade que ninguém escolhe, ninguém diz, eu não quero ter a morte eterna. Eu quero ir para o inferno. Você não vê uma pessoa dizendo isso. Mas você vê as pessoas agindo como as que vão para o inferno. Porque a Bíblia mostra claramente o caminho da vida e o caminho da morte. Não é? Dois alvos, Deuteronômio 15, que foi o texto que eu li, fala justamente sobre isso. E eu encerro mostrando aqui o que eu li a priori, né? Capítulo 30, você vai ver justamente ele dizendo aqui, ó, versículo 18, então eu denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra em que vais, passando o Jordão, porquanto nelas possuo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele vai dizer, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. É isso. Eu tenho uma opção. Eu tenho duas escolhas, uma opção. A Bíblia está dizendo, escolhe a vida. Entre pelo caminho da vida e você vai ter um final de bênção. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Duas opções, uma única escolha. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela possibilidade que o Senhor nos deu de ter livre-arbítrio, de poder escolher. E eu acabei de mostrar as duas opções e uma única escolha. E eu sei, Pai, que a gente precisa, acima de tudo, viver com sabedoria, escolhendo sempre o Senhor, entrando pela porta estreita, andando pelo caminho estreito, procurando o grupo que é menor, mas que é o grupo que está caminhando para a vida. Meu Deus, como homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, porque ouve e pratica a palavra. Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver isso, que nós possamos praticar isso, que nós possamos andar contigo, do Teu lado, te obedecendo, cumprindo a Tua palavra. Olhe
para esse irmão que está orando comigo nesse momento. Dê a cada um de nós a possibilidade de caminhar contigo e de viver através do teu Espírito Santo para te agradar. Não permita que nós opemos com as coisas erradas e assim andando, caminhando por um caminho de perdição, um caminho final de morte. Há caminhos que parecem direito, mas o final é de morte. Que nós possamos ter o caminho da vida sempre à nossa frente. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé e eu quero, sinceramente, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua audiência, desejando que a palavra que aqui é pregada possa edificar a sua vida. A fé, ela cresce à medida que a gente ouve e valoriza a palavra do Senhor. Lembremos-nos que precisamos ouvir e praticar. É o que acabamos de dizer. Quero também desejar a você uma semana de bênção, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a sua família. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.